7h31. Um ano atrás, após protesto contra a ação de racismo no Shopping Pátio Higienópolis, a Justiça negava pedido do estabelecimento para apreender crianças em situação de rua. A ação dos movimentos sociais contra a medida adotada pelo Pátio Higienópolis resultou em capacitação dos seguranças do estabelecimento em direitos humanos. A reportagem é de Cosmo Silva. Em 27 de fevereiro de 2019, movimentos sociais realizaram um protesto dentro do shopping Pátio Higienópolis, em resposta a um pedido do estabelecimento que queria autorização da Justiça para apreender jovens e crianças em situação de rua que circulassem em seus espaços. Classificada como tentativa de higienização social, a medida foi recusada pela Justiça após posicionamento contrário do Ministério Público ao pedido do shopping. Após grande repercussão do caso na imprensa e nas mídias sociais, a direção do Pátio Higienópolis, em conjunto com entidades e o MP, assumiu o compromisso de adotar medidas envolvendo funcionários e lojistas. A psicóloga Maria Pfifferman, da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio da Juventude Negra, diz que as ações do shopping foram voltadas apenas para os funcionários do estabelecimento. Como eu falei, teve 3 movimentos. Um foi em relação à formação de profissionais, que a gente considera que seria super importante. Essa parte ocorreu com uma parte dos profissionais. A outra era um trabalho com os jovens, com jovens e crianças. A gente tem um grupo, a gente queria estar acompanhando esse processo, a gente tentou contato e a gente não sabe como foi o processo, como que essa coisa caminhou. O terceiro movimento era justamente um trabalho com a comunidade. A gente considera que essa questão de como que é tratada essas crianças que não vivem naquela região implica numa coisa muito complexa, inclusive para essas crianças e adolescentes, no sentido de uma violência muito grande. Essa parte que a gente pensou em formações constantes, em trabalho nas escolas, em construção com as escolas da região, com o trabalho de ressignificação dessa lógica, isso não foi feito. Promotor da Infância e Juventude de São Paulo, Reinaldo Mapelli enfatiza que a pobreza e falta de acompanhamento de responsáveis não podem ser impedimento para jovens e adolescentes frequentarem shoppings. Ele afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não pode ser desrespeitado. Mas eu volto a dizer, o trabalho a ser feito com cuidado, com atenção, respeitando direitos humanos, sem preconceito de qualquer tipo, tem que ser um trabalho bem cuidadoso, não para excluir crianças e adolescentes de shopping, somente porque são pobres ou estejam desacompanhados ou qualquer coisa que vale. Eu volto a dizer, o shopping é um lugar de uso público, aberto, não é essa a ideia, né? E ver o que está ocorrendo. Agora, sempre com muito cuidado. O que a gente está tentando fazer no inquérito civil agora é aprimorar uma série de medidas que foram sendo adotadas em vários shoppings aqui da capital. Para mim está muito claro nesse inquérito civil que depois de tanto tempo de existência do ECA, muita gente não olha para a criança e para o adolescente como alguém que é uma pessoa em desenvolvimento, que precisa de ajuda, precisa de proteção. Tem muita gente ainda que imagina que você tem que afastar essas crianças e adolescentes desse tipo de equipamento, de local. Responsável pela capacitação dos seguranças do shopping Pátio Higienópolis, Wellington Lopes, que é cientista social e coordenador do Núcleo de Educação Popular da Uniafro, destacou que a ação deveria ser mais ampla. Trazer à tona questionamentos sobre o papel do trabalho deles, principalmente quando eles descobrem de onde vêm essas pessoas de situação de rua. Quando elas descobrem que muitas delas são do bairro deles. Quando eles descobrem que muitas dessas pessoas, elas se parecem muito com o perfil que eles têm. E aí eles percebem que muito do papel deles como segurança é afastar pessoas que se parecem com eles desse espaço. Eu acho que a impressão é que para funcionar a medida que a gente tentou realizar, ela precisava ser realizada de uma maneira integral, com esses 3 eixos atuando juntos. Conscientizar os moradores do bairro, conscientizar também a responsabilidade social do shopping em atuar com pelo menos um grupo de assistência social e educadores sociais para atender essas populações em situação de rua que não vão deixar de frequentar esses espaços porque elas estão em situação de rua. Ao se manifestar contrário ao pedido do shopping Pátio Higienópolis, o Ministério Público ressaltou que, pela legislação, os conselhos tutelares podem ser acionados sempre que constatada a necessidade de intervenção, sem que haja decisão judicial. O MP também destacou que no pedido apresentado pelo shopping Pátio Higienópolis não há menção que o Conselho Tutelar tenha sido acionado ou que tenha se omitido quanto aos deveres de fiscalização.
Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.